Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Ok, pessoal, vamos prosseguir então. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Eu considero, né, estas tags que nós estudamos agora há pouco, na aula passada, muito importantes. Todas elas, até porque elas vão fazer parte da estrutura básica do nosso documento. A gente tem que saber a hora de usar cada uma delas. Então, por eu considerar elas muito importantes, eu peguei aqui alguns textos, né, que falam sobre ela, que dá uma descrição, né, da finalidade de cada uma delas. Esse texto ele não foi feito por mim, ele foi extraído do livro HTML5, a linguagem de marcação que revolucionou a web, do autor Maurício Samir Silva. Tá? Todos os créditos sejam dados a ele. Ok? Muito bem, então o que ele diz aqui? Que em relação ao header, ele diz: esse elemento destina-se a marcar o cabeçalho de uma seção ou da página como um todo. Então, deve conter os elementos H1 a H6, mas não obrigatoriamente. Bem como informações sobre o conteúdo da seção. Também pode ser usado para marcar tabela de conteúdos para a seção, um formulário de busca ou logotipos importantes para a página. Uma página poderá conter vários headers. Então, pessoal, tudo aquilo que tem a ver, né, com o cabeçalho, que vai dar um H, enfim, você pode utilizar aqui o header. Né? Essa que é a função, a marcação dele. E não necessariamente aquela parte, a primeira parte inicial. Você pode ter header em vários lugares, desde que a ideia, né, que aquele texto que você vai colocar dê uma ideia de cabeçalho. Tá? Isso aí, eu volto a repetir, não vai interferir no seu texto, no visual. Isso aí é só a forma de você organizar semanticamente melhor o seu código. Tá? De repente vai até aumentar a quantidade de linhas, né, do seu código. Também nós temos aqui o H-Group. Para que serve o H-Group? Ele destina-se a agrupar os elementos H1 a H6. Quando existir mais de um deles no cabeçalho de uma seção ou da página. Uma página poderá conter vários elementos H-Group. Aqui no exemplo que a gente fez, o exemplo ficou bem legal. Né? Você tem o H2, mais o H3, enfim, quando você tiver níveis de Hs, você pode agrupá-los, certo? Aqui utilizando um H-Group. Temos ainda a section, certo? Para que serve a section? Esse elemento destina-se a marcar genericamente uma seção na página. Okay? Olha só, ele vai marcar uma seção na página. Entende-se como seção um grupamento de conteúdos tratando de um mesmo tema e tipicamente contendo um cabeçalho. Voltando. Então, o que é uma seção? Entenda-se como seção um grupamento de conteúdos que tratam de um mesmo tema e também que contenha um cabeçalho. Então, são exemplos de seções. Capítulos de um livro é uma seção, abas de uma caixa de diálogo, seções numeradas de uma tese de doutorado ou ainda as seções de introdução, informações de contato e novidades, né, de uma homepage. Então, são várias seções. Você divide o seu código em seções, né, o seu texto. Não se deve considerar o elemento section como um container genérico. Quando precisamos de um elemento container genérico a ser usado para fins de estilização ou para ser manipulado por script, devemos empregar o elemento div.
Vou explicar isso aqui, ó. Você viu que nós iniciamos o nosso documento, nós criamos um documento que vai envolver todo o código, não foi isso? Então lá nós colocamos o que? Nós colocamos uma div. Por que colocamos uma div? Porque ali trata-se, né, de um container genérico, um container que vai abranger todos. Então, se você tem um container genérico, você continua trabalhando com a div, tá? Aí eu vou dizer assim, ó, se você tiver dúvida, pessoal, pode usar a div sem nenhum problema, mas a boa prática vai começar a empurrar você a fazer uso destes elementos, separando todo mundo por seção, enfim, tá? É isso aí. Então, aqui vimos o section. E o nav? Para que serve o nav? Que hora eu vou utilizar o nav? Esse elemento destina-se a marcar uma seção da página que contenha links para outras páginas ou para outras partes dentro da própria página, ou seja, uma seção contendo links para navegação externa ou interna. Então é nesse momento que você vai usar o nav, né? É uma espécie de menu, tá? Então nem todos os grupamentos de links em uma página são candidatos a serem marcados com esse elemento. Somente os maiores grupos de links devem ser marcados com ele, com eles marcados. Por exemplo, é comum no rodapé do site a inserção de um pequeno grupo de links para alguma página do site, como as de termo de serviço, direitos autorais, política de privacidade, homepage, etc. Então, para esses grupamentos de elementos, o elemento footer é suficiente e não deve se utilizar o elemento nav. Poderia até ir um pouquinho mais além e dizer assim, ó, quando você quer ter um menu de navegação, você vai utilizar aqui o nav. Muitas das vezes utilizado aqui na parte de cima e também aqui na parte da esquerda, tá? Então, aí você vai utilizar o nav. Temos ainda o article, né? Para que serve? Destina-se a marcar um conteúdo autossuficiente em uma página, documento ou aplicação. O conteúdo marcado é, a princípio, reusável e pode ser distribuído de forma independente, por exemplo, via RSS. Alguns exemplos de conteúdos para serem marcados com esse elemento. Então, nós temos, por exemplo, um pôster em um fórum, um artigo de revista ou jornal, uma matéria publicada em um blog, um comentário postado por um visitante, um widget, um gadget interativo ou qualquer outro conteúdo independente. Pessoal, aquilo que realmente é um conteúdo, né? Que você tem conteúdo, você pode trabalhar aqui com o article. Elementos article podem ser aninhados e, nesses casos, o conteúdo aninhado deve estar relacionado com o conteúdo no qual for aninhado. Então, por exemplo, uma matéria publicada em um blog que admita comentários dos leitores é apropriado para marcar os comentários. Ou seja, você vai colocar o article todo como sendo a matéria e depois você abre um novo grupo de article para colocar os comentários. Isso aí é perfeitamente utilizado, ok? Temos também aqui, ó, o aside. Então, para que serve aqui o aside? O aside, ele destina-se a marcar um conteúdo separado, mas tangencialmente relacionado com o conteúdo em volta dele. Em tipografia, são os blocos de conteúdos nas barras laterais. Então, esse elemento ele pode ser usado para obter o efeito tipográfico que ele confere ao conteúdo. Mas cuidado, usar aside para marcar conteúdo simplesmente porque estão posicionados à esquerda ou à direita do conteúdo principal nem sempre é uma escolha acertada. A posição do conteúdo candidato a ser marcado com aside não deve ser considerada, mas sim considere-se o tipo de conteúdo. Tá? Então não é a posição, não é porque eu vou ter um texto que vai ficar no lado direito, como links relacionados ou coisa parecida, que você vai usar um aside. Não leve em consideração o local, e sim o texto, né? O conteúdo que você vai colocar. Então, como regra geral, e não absoluta e definitiva, uma boa indicação de conteúdo para site é aquele que, embora relacionado ao conteúdo principal, ele não vai prejudicar a sua compreensão se for retirado. Então, alguns exemplos de conteúdos para serem marcados com esse elemento são as barras laterais, né? Os banners, texto com propaganda, agrupamento de mecanismo de navegação e outros
conteúdos que possam ser considerados separados do conteúdo principal. Então, nesse caso, você pode utilizar o aside. Se você não tem ainda, né, nesse momento que eu estou falando com você, eu também ainda não tenho essa prática de separar o seu documento usando essas novas tags, com o tempo você vai se adaptando e aí vai ficar fácil para você. Geralmente a gente já está acostumado a trabalhar com div, e aí vamos no momento que você marca o seu texto, marca o seu documento, aos pouquinhos você vai substituindo a div, né, por um dessas tags aqui e vai dar tudo beleza. O footer é o mais simples dele, né? Destina-se a marcar o rodapé de uma seção ou da página como um todo e deve conter informações sobre o conteúdo da seção ou página, como seu autor, link para documentos relacionados, direitos autorais e similares. É importante notar que a HTML5 altera radicalmente a semântica e o uso desse elemento em relação às versões anteriores do HTML. O conceito tradicional de rodapé é que cada página tenha seu rodapé único, normalmente marcado com uma div rodapé. Em HTML5, uma página poderá conter vários rodapés, pois é válido que cada seção da página tenha seu próprio rodapé, bem como a página também conter seu rodapé, a maneira como estamos acostumados a marcar com o XHTML. O elemento footer em si não cria na marcação uma nova seção, tal como criam os elementos article, aside, nav e section, entendeu? Então, o elemento footer, ele não dá para você uma nova marcação, uma nova seção, tá? Outra mudança no uso desse elemento diz respeito ao posicionamento do rodapé em relação ao conteúdo da seção no qual está inserido, pois nada impede que o rodapé seja marcado no início de uma seção, não havendo obrigatoriamente ele de ser posicionado no final, muito embora esse seja a posição mais comum para o rodapé. Às vezes é bem confuso a gente entender isso, porque na mente da gente a gente já tem que rodapé fica, né, embaixo. A gente até diz nota de rodapé, fica embaixo. Então, de repente, você ouve alguém dizer que você pode colocar um rodapé em cima, aí já fica meio complexo. Mas, se você vai colocar em cima, se você vai colocar embaixo, isso aí é de menos. Contanto que você marque, né, com o footer, dizendo, não, esse aqui é um conteúdo de rodapé. Ok, pessoal? Então, você pode, pessoal, voltar esse vídeo, ler esse texto novamente, entendendo. Quando você estiver marcando o seu arquivo, né, o seu documento, se você quiser ir vendo a hora que eu vou usar o footer, a hora que eu vou usar o aside, a hora que eu vou usar o section, o article, para que você possa realmente fazer a coisa correta, tá? Então eu considerei esse assunto muito importante, a ponto de, apesar de já ter explicado na aula passada, trazer aqui uma teoria para você entender. Você pode pesquisar mais isso sobre na internet, e também ainda não existe um conceito formado, né, a respeito disso. O HTML5 é a linguagem do futuro. A linguagem, daqui a um tempo a gente vai ouvir falar de XHTML e vai dizer assim, puxa, como que a gente vivia sem o HTML5, né? Então é a linguagem para o futuro. Então hoje, de repente, você tem um pouco de resistência em querer mudar o seu conceito para essas tags, mas no futuro você não tem como fugir disso, tá? Porque todos os documentos vão ser marcados assim e vai ficar muito mais interessante. Até porque, muito brevemente, quando o HTML5 for totalmente finalizado e os navegadores fizerem o uso total do HTML5, aí não tem por onde correr. Até porque é muito show de bola o HTML5, beleza? Então na próxima aula a gente continua o nosso curso. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado e participação. Sem dúvidas é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado.
E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão deve custar bastante caro. E aí você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal no YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional. Tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso. Tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS 3. Inscreva-se aqui no canal. Tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí. Fazendo a inscrição, vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.